eu não estou fazendo este vídeo para chamar atenção ou me promover ou qualquer outra coisa. Eu só quero saber se alguém poderia me ajudar. Meu nome é Daniel e esta é uma história que eu nem gostaria de contar, mas eu preciso muito desabafar com alguém. A minha vida inteira, eu sempre fiquei acordado até tarde da noite. Eu costumava ficar acordado até quase amanhecer o dia e sempre ficava assistindo a vídeos de terror bem sinistros no YouTube. Eu sei agora que os vídeos que eu assistia não são nada comparados aos horrores do mundo real, e nada comparado com a tragédia que minha família e eu passamos. E esta é a minha história que eu irei contar para vocês. E assim começa a minha triste história. Meus pais, sendo professores, sempre enfatizaram a importância de dormir bem e definitivamente desaprovariam a minha rotina noturna. Então eu sabia que se eles me pegassem naquela hora, eu estaria em apuros. No começo isto não era um problema, mas depois que eu lhes contei sobre um predador infantil em nosso bairro, que eu tinha visto em um dos meus vídeos, eles pareciam ter ficado mais paranoicos. E isso era obviamente compreensível. Todas as noites eu ouvia um dos meus pais andando no meu quarto para verificar se eu estava dormindo, e todas as noites eu imediatamente apagava a luz e fingia estar dormindo. Eu nunca sabia ao certo se era minha mãe ou meu pai entrando, já que obviamente se eu abrisse meus olhos para ver, eles saberiam que eu estava acordado. Sempre quando eu escutava uns passos mais pesados, eu achava que era meu pai, mas de qualquer maneira eu achava bonito a preocupação deles comigo. Uma coisa que eu achava errado era eles pregarem sobre estar acordado até tarde, quando eles mesmos estavam acordados. Às vezes eu me perguntava se eles sabiam ou não que eu estava dormindo, porque muitas vezes eles apareciam muitas horas depois que já tinham verificado meu irmão Alf e minha irmã mais nova, Lucy. Eu teria perguntado isso a eles, mas se eu perguntasse isso antes, eu confirmaria a suspeita que eles pareciam já ter sobre eu ficar acordado até quase de manhã todos os dias. Como eu disse, eu acho que eles estavam paranoicos com esse tal predador. Foi estúpido pra mim presumir qualquer uma dessas coisas, e eu nunca vou me perdoar por isso. Mas todos os dias eu acabava fazendo a mesma coisa. Um dia a escola de Lucy, onde meus pais trabalham, anunciou uma viagem escolar. Isso significa que eles iriam para a viagem no mês seguinte, em um sábado de manhã, e voltariam no domingo de manhã também. E finalmente eu iria assistir o filme de terror que meu amigo tinha me emprestado e que meus pais me proibiram de ver. Havia uma desvantagem para mim. Embora eles fossem viajar, eles deixaram meu irmão Alf de apenas 6 anos para eu cuidar. Minha mãe não queria deixá-lo sozinho sob meus cuidados, mas meu pai me defendeu, lembrando ela que Alf ficou acordado a noite inteira depois de um pesadelo. Então ele provavelmente dormiria a maior parte do dia de qualquer maneira. Além disso, ele tentou acalmá-la. Ele tem 17 anos e já tem capacidade de olhar o irmão. Com o coração pesado, minha mãe concordou. Eu honestamente gostaria que ela não tivesse concordado com aquilo. Finalmente chegou a manhã da viagem deles. Eles demoraram para sair, porque minha irmã disse que algum de seus brinquedos favoritos e bonecas foram roubados, mas eventualmente minha mãe a convenceu de que eles provavelmente estavam apenas perdidos, e me pediu para procurá-los. Eu não queria procurar nada, mas concordei com ela. Mas quando eles estavam saindo, minha mãe falou seriamente para eu não esquecer de trancar todas as portas, não ir para a cama muito tarde e cuidar bem do Alf. Ela me disse que estaria assistindo através das câmeras de segurança para ter certeza de que eu estava cuidando dele adequadamente. Eu disse a ela que ela não precisava se preocupar. Então nos despedimos. Eu e o Alf passamos parte do dia brincando lá fora, mas entramos depois que o frisbee caiu perto de um homem estranho, que o Alf disse ter visto em seu pesadelo. Eu disse a ele que isso era ridículo, porque mesmo se ele de alguma forma estivesse em seu sonho, ele não seria capaz de se lembrar. De qualquer forma, eu fui sozinho para pegá-lo. E realmente eu tenho que admitir que o homem era muito assustador. Ele tinha um sorriso enorme e seus olhos ficavam olhando diretamente para mim. Pareciam ser permanentemente forçados a se abrir. Suas roupas pareciam ter sido feitas para alguém 50 anos mais jovem. Estavam extremamente apertadas, seu corpo era enorme para as roupas. E estava usando um chapéu minúsculo para crianças, que mal cabia na cabeça dele. Se eu parar para pensar, eu reconheço o chapéu hoje. Se eu tivesse aprendido alguma coisa com os vídeos que eu passava as noites assistindo, eu teria abandonado o frisbee e iria embora. Mas não fiz isso porque não quis me sentir como um medroso.
Quando eu me aproximei do homem, o seu sorriso desapareceu e ele tirou o chapéu e o segurou colocando as mãos nas costas. Comecei a ver seu rosto com mais detalhes. Ele parecia cansado, estava pálido e seus olhos estavam vermelhos. O tempo que levei para chegar até ele não se moveu nem 1 centímetro. Ele piscou os olhos uma vez e continuou com aquele olhar fixo, com os olhos que pareciam forçados. Eles estavam abertos demais. Naquele momento eu já estava ficando inquieto. Eu só queria pegar e sair dali o mais rápido possível. Oi, posso pegar meu frisbee de volta, por favor? Obrigado. Pensando naquela conversa, se é que podemos chamar aquilo de conversa, me sinto angustiado de lembrar. Tranquei a porta da frente assim que chegamos em casa. Nós dois estávamos um pouco abalados e o Alf parecia cansado, então eu dei a ele um pouco mais de comida e coloquei ele na cama. Demorou mais ou menos umas 2 horas para ele adormecer. Foi então que ele voltou reclamando que teve outro pesadelo com aquele homem. Eu disse a ele que foi apenas um pesadelo e ele não iria ter mais. Eu vejo ele todas as noites. Ele sussurrou isso pra mim. Olha, se ele aparecer de novo, pode me chamar, porque eu vou dar uma surra nele. Isso pareceu acalmá-lo, e logo ele estava dormindo profundamente. Por volta das 22 horas, eu decidi colocar o meu filme, mas minha mãe não poderia saber que eu estava assistindo, então eu fiz algo ingênuo, estúpido. E todos os dias da minha vida, eu me arrependo de ter feito isso. Eu desliguei as câmeras de segurança. E fiquei assistindo o filme por 2 horas, prestando atenção e nunca me afastando da tela. Foi quando eu escutei um barulho. Eu voltei um pouco o filme para ter certeza que o barulho não era nele. Mas o som não voltou a acontecer. Parecia que o barulho estava vindo de dentro da minha casa. Então eu desliguei a TV, esperei um instante, subi as escadas lentamente. Alf, ele não respondeu, mas eu podia vê-lo debaixo das cobertas. Então eu pensei que ele estava apenas dormindo e não queria acordá-lo. Eu juro que se eu achasse que algo tinha acontecido com ele, eu teria verificado. Pensei que eu talvez estivesse apenas me preocupando demais. Alf... Já era tarde demais e o filme tinha sido assustador. Talvez só fosse coisa da minha cabeça. Talvez eu estivesse com tanto medo por causa do filme que acabei ouvindo essas coisas. Eu sabia pelo som de sua voz, era ele. Alf, normalmente este barulho teria acordado ele. Naquele momento eu já sabia que sim, tinha algo errado. Alf, o que foi? Era ele gritando ou o quê? Meu Deus, o que tá acontecendo? O quê? Uma boneca? Eu não podia acreditar. Aquilo tinha que ser algum tipo de brincadeira doentia. Eu queria que fosse, mas não era. Era o homem com quem falei antes. E ele levou o meu irmão. Alfie! Eu saí correndo para tentar alcançá-los, mas eu sabia que eles já teriam ido embora quando eu chegasse. Mas ele não partiu imediatamente. Ele ficou me observando enquanto eu estava desesperadamente tentando fazer alguma coisa. Eu gritei, bati nas janelas. Eu tentei abrir as portas, mas nada funcionou. Foi tudo em vão. Não havia nada que eu pudesse fazer pelo meu irmão. Meu melhor amigo, porque ele foi roubado de mim. Já era tarde demais para a polícia me ajudar. Era tarde demais para qualquer coisa que eu pudesse fazer. Ele se foi, e com o tempo eu teria que aceitar isto. Meu irmão se foi. Você tem 9 novas mensagens. Primeira mensagem. Oi, Daniel, tudo bem? Se você saiu com o Alf, me ligue assim que chegar, tá bom? Beijo, amo vocês. Fim da mensagem. Segunda mensagem. Daniel, estamos tentando falar com você há horas. Está tudo bem? Você desligou as câmeras de segurança? Eles vão ficar bem. O sistema deve ter falhado. Deixa eu falar. Ei, filho, apenas nos ligue assim que puder, ok? Você sabe como sua mãe se preocupa, né? Fim da mensagem. Terceira mensagem. Escuta, Daniel. Estamos ficando preocupados. Ou você atende o telefone agora, ou terei que voltar para casa para verificar se está tudo bem. Por favor, atenda ao telefone. Fim da mensagem. Quarta mensagem.
Daniel, você está bem? Daniel, o que aconteceu? Por favor, responda! Eu não suportaria dizer a eles. Isso foi há 7 anos. Nunca o encontramos. Quando eu perguntei aos meus pais se eles tinham visto qualquer coisa ou algum homem lá fora enquanto eles nos verificavam durante a noite, eles olharam para mim preocupados e confusos. O quê? Eles perguntaram. Olhei para eles com horror. Todas as noites por volta das 2 da manhã, você vem e verifica Alf, Lucy e eu. Daniel? Eles disseram. Como assim? A polícia queria as filmagens do homem da câmera de segurança, mas é claro que não havia nenhuma. O aparelho excluía automaticamente qualquer filmagem mais antiga que 24 horas, o que significava que eu tinha sido estúpido o suficiente para parar de gravar na única noite em que poderíamos tê-lo visto. Você sabe o que é estranho? É que eu nem sei se quero que o Alf esteja vivo, porque se ele estiver... Só Deus sabe o que aquele monstro fez com ele. Desculpe se eu fui longe demais, mas a culpa está me matando. Eu tinha que desabafar sobre isso de alguma forma. Eu só conto como uma história porque, bem, as pessoas gostam de histórias. E eu quero que o máximo de pessoas ouça isso. Alf, se de alguma forma você está vendo isso, eu te amo e eu sinto muito. E para o homem que te levou, não é tarde demais. Se você tem um coração, e mesmo que não tenha, por favor, deixe meu irmãozinho voltar para casa. E para você que está me assistindo, se alguém entrar no seu quarto à noite, abra os olhos. Você nunca sabe quem pode ser. Eu ainda fico acordado até tarde da noite. Mas não é porque eu não quero dormir, é porque eu não posso. Caso alguém veja o Alf, esta é a última foto que tiramos dele. Eu espero muito encontrá-lo. É isso. Fique seguro. E obrigado.